Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Problemas e desafios com a inveja. Tem uma livraria aí, tá bom? O rapaz pediu para colocar para mim, então às vezes os irmãos querem livro. Ivani, lembra de eu falar contigo sobre as Bíblias de crianças ali, para eu explicar um negócio para você, tá? Eu estava tentando lembrar. Então, ele sempre pede para colocar aí, porque às vezes os irmãos não têm tempo, né, de ir na livraria, alguma coisa assim, e sempre tem livros aí. É sempre bom a gente se esmerar em boas leituras, tá? Eclesiastes capítulo 4, vamos lidar um pouquinho com a inveja. Eu pedi para... então, quem está acompanhando na internet também, eu vou falando, a gente vai abrir alguns textos, tá bom? Porque a gente tem que pegar a habilidade aí de mexer na Bíblia, faz parte, tá bom? Então, eu pedi para não projetar absolutamente nada. Então, a gente vai ouvindo, os irmãos vão abrindo e a gente vai acompanhando. A gente tem que aprender a se deixar tudo na mão assim, chega em casa ninguém sabe fazer nada lá, porque não vai ter na mão, né? Aí vai se complicar, tá bom? Eclesiastes 4, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim, eu vou considerar que está orado, né? Então eu vou iniciar a aula, tá? Vi ainda, verso 1, Eclesiastes 4, 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Dá para perceber o tom aqui de peso, né? A pessoa não tem ninguém, a maldade é muito grande. Pelo que tem, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Verso 6, isso, até o verso 6. Então, Eclesiastes, sempre é bom a gente se lembrar que a forma de abordar o livro de Eclesiastes é uma literatura de sabedoria. Eu não sei se a gente entende o que é uma literatura de sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, abre lá, só para 1 Reis, eu vou explicar isso aqui. Capítulo 3, senão a gente não consegue entender o livro de sabedoria. Eu já vou explicar lá Eclesiastes 4. Só explicar a abordagem do livro, tá bom? 1 Reis, capítulo 3, verso 3, diz assim: Salomão amava o Senhor. Então, a gente não vai conseguir se aproximar da literatura de sabedoria se não entendermos que a literatura de sabedoria foi dada por Deus, ainda que não foi dada ainda, né? Mas a relação que Salomão tinha com Deus era uma relação de amor. Logo, os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles devem ser abordados e aproximados com essa perspectiva de alguém que tinha uma relação de amor com Deus. Pois tentar buscar, embora exista, mas tentar buscar uma relação dos livros de sabedoria dada por Deus, sem que haja esse amor no coração, certamente é se aproximar de maneira amputada na alma, tá bom? Mais do que isso, você sabe que a educação de um rei era uma educação, não era qualquer uma, até hoje é assim, é uma educação singular. Ser filho de Davi era um negócio mais ainda, até ele faz menção disso lá no verso 6. Respondeu Salomão: de grande bondade usaste para com teu servo Davi, meu pai,
Tá vendo? Ele está fazendo referência, né? Porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Então, substituir um pai mau é fácil. Substituir alguém como Davi já é diferente. Então, a educação de um rei já não era uma educação simples. A educação de um filho de Davi já não era uma educação simples. E a educação de um filho de Davi que seria de onde viria Jesus Cristo. Então, você pensa que Salomão deve ter tido a educação absolutamente singular. Ele foi pressionado. Normalmente já seria só pelo fato de estar sendo preparado para ser rei. Ser rei de Davi, de onde viria a linhagem do Messias prometido, meu amigo, dá para você ter noção, então, de como Salomão foi educado, ok? No verso 7, ele vai pedir, então, que ele quer a Deus com essa experiência. Nós não estamos falando de alguém sem experiência. Nós estamos falando de alguém com essa experiência, ok? Verso 7. Agora, portanto, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Olha como é que ele se enxergava. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Um camarada que foi educado para ser rei, um camarada que era filho de Davi e um camarada de onde viria a linhagem do Messias. Este camarada, com uma educação absolutamente singular, se coloca diante de Deus dizendo assim, eu não sei nada. Não é alguém que está começando na escola dominical. Não é alguém que está começando na vida. Nós estamos falando de alguém já talhado. Pode ser que ele não estava talhado o suficiente, tudo bem, mas nós estamos falando de alguém absolutamente talhado. O que é que significa isso? Significa que Deus vai dar alguma coisa a Salomão, e por conseguinte a cada um de nós, que Salomão, com toda a sua educação de alguém que seria rei, filho de Davi, da linhagem do Messias, não conseguiu obter. Consegue ter noção do que Deus está dando para Salomão? Consegue ter noção da preciosidade do que está sendo concedido a Salomão? É alguma coisa que, ainda que debaixo de muito esforço, ainda que debaixo de várias pessoas educando Salomão, ele não conseguiu obter. Então Deus vai dar a literatura, entre outras coisas, né, mas a literatura de sabedoria, ela vem como fruto de alguém que amava a Deus e que se coloca de maneira humilde diante de Deus, mesmo tendo muita experiência, mesmo tendo muita escolarização, isso não chegou aos pés do que Deus ia fazer com Salomão. Então, Salomão teve um tipo de educação que o resultado é o que está lá no capítulo 4 de 1 Reis. Capítulo 4 de 1 Reis, verso 29, diz assim. 1 Reis, capítulo 4, verso 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Então, inteligência é a capacidade de absorver alguma coisa. A pessoa pode ter inteligência e não ter sabedoria, que é a capacidade de usar melhor as informações que você absorveu, certo? Ó, eu vou dar esse remédio, porque esse remédio é melhor para você parar de fumar, porque fumar faz mal para a saúde. O camarada pode ter um monte de informações e capacidade mais do que qualquer um outro, mas ele não tem a sabedoria o suficiente para entender que aquilo ali está fazendo mal para ele mesmo. Então, Deus deu inteligência a Salomão. É curioso porque lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, ele vai dizer que uma das orações que devem existir da parte de cada um de nós é pedir a Deus inteligência. Já vi muita gente dizer a Bíblia é difícil de entender. É mesmo. Não é fácil, não. Se fosse fácil, chamava você para pregar hoje à noite. Aí você ia ver como você ia gemer, tremer as pernas, não lá, tá em cima da hora, não dá. Até para pastor não é fácil chamar em cima da hora, você imagina por quê? Porque tem um monte de coisas que já se passou, de uma cultura que se passou, de uma língua que já morreu, de um pensamento que é um pensamento oriental, diferente da gente, tem uma progressividade da revelação, tem
textos diferentes em termos de literatura, tem um monte de coisa que a gente precisa saber. Então, é fácil? Não. Então, por que a gente não pede inteligência para Deus? A gente pede carro, saúde, tudo, dinheiro, tudo isso é bom, não estou dizendo que não é. O que eu estou dizendo é, peça inteligência para Deus. Parece que tem gente que tem medo de pedir inteligência para Deus, vai que Deus dá e ele começa a entender a Bíblia. É melhor ele não entender, porque pelo menos ele sabe, eu não sei. Não, peça a Deus, porque Deus deu a Salomão. Por quê? Porque diz o texto de Colossenses que em Cristo se encontram ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Todos os tesouros se encontram em Jesus Cristo. Peça, Jesus Cristo, me dá inteligência, capacidade que eu não tenho, para poder entender aquilo que vem do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai dar. Ele tem todo o interesse disso. Ele já deu a Salomão, não vai dar na mesma medida, mas Ele vai dar, porque Ele já disse que não daria na mesma medida. Salomão, no verso 29, deu muito entendimento. O que é entendimento? Entendimento é a melhor percepção de como as coisas realmente funcionam. Entendimento dá entendimento de como funciona um carro. É o melhor jeito de entender como é que aquela máquina funciona. Então, quando Salomão está falando a nós, na literatura de sabedoria, entre elas, usando de metodologias um pouco diferentes, eu já vou explicar, de Eclesiastes e Provérbios, por exemplo, nós estamos falando de alguém que Deus deu inteligência, que ele buscando não encontrou, ainda que fosse filho de Davi e seria sucessor, antecessor, né? O seu sucessor seria o Messias prometido, ainda assim Deus deu muito mais do que ele sozinho podia buscar. Nem vou falar o que significa em teologia natural, quem sabe ler um pinga letra. Mas Salomão deu isso, e para além disso, Deus deu entendimento de como a vida funciona, porque Eclesiastes e Provérbios são interpretações de como a vida funciona. Provérbios, os verbos regulares, Eclesiastes, os verbos irregulares da vida. Existe em inglês lá, né? Verbos regulares e irregulares. Verbos regulares é aquilo que é facinho, a terminação é ES, SS, assim vai. Verbos irregulares é aquilo que tem nada a ver, você tem que decorar e pronto, porque não tem terminação que dê conta de você entender o que é aquilo ali. Mudou completamente o radical. Então, sobre como funciona a vida, Salomão enxerga e ele mostra de maneira geral como é que a vida funciona com este entendimento que ele sozinho não conseguiu obter, mesmo tendo uma escolarização muito alta. Esse é o livro de Provérbios. O livro de Eclesiastes é mostrando as exceções da vida. Pronto, fica mais fácil. Aquelas regras que você tem, e sabe quando você vai dar aula e você diz, mas aqui funciona assim. Sempre aparece um abençoado para dizer, mas na minha vida é diferente. Sempre tem. Então, como é que funcionam as exceções da vida? Então, Eclesiastes, Deus dá entendimento de como as relações excepcionalmente funcionam. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender a preciosidade que existe no livro de Eclesiastes e Provérbios. Agora ficou bom, agora eu gostei. Continua, só para a gente ver a preciosidade. Eu vou baixar a tom, né? Verso 30, olha o resultado. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, maior do que toda a sabedoria dos egípcios. Aí tem gente que acha livro na livraria, Provérbios egípcios. Nossa, que coisa maravilhosa. Irmão, né? Leia Provérbios, tá? Melhor do que os egípcios. Melhor. Verso 31. Mais sábio do que todos os homens. Veja. Mais sábio do que Etã, Esraíta, Emã, Cacó e Darda, filho de Maol. E corre a sua fama por todas as nações em redor. Eu não sei se a gente tem noção do que significa isso, porque a fama de Salomão não correu por WhatsApp, nem por e-mail, nem por fax. Nem tinha fax. A fama de Salomão não correu nem por telefone. Era o cara, você consegue imaginar? Para ir daqui ali no Guará e voltar a cavalo? Sei lá quanto tempo vai demorar, assim, 1 hora daqui. Agora você imagina no outro reino. Então, para a fama de Salomão ter chegado no outro reino, um rei, ele certamente já tem pessoas que fazem filtros para que determinados assuntos não cheguem a ele. Só cheguem assuntos que são absolutamente, em tese,
da responsabilidade do rei. Imagina naquela época que vai perder tempo com coisa pequena. Não vai. Então, para chegar esse assunto na vida destes camaradas, meu amigo, um cara cavalo diz, olha, eu vi um negócio, como é que é? Não, é assim, assim, assado. Meu Deus, fala como é. E vai passando para um, vai passando para outro. Quando chega no rei, rapaz, os reis ficaram tão embasbacados, que diz o texto assim no verso 33. Discorreu Salomão sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota no muro. Então falou sobre botânica, sobre animais e aves, e répteis e peixes. Um bom veterinário, como é que estuda o mar? Biólogo. Eu ia falar marinário, né? Um veterinário, um marinário, um terranário, um marinário, alguma coisa do gênero, né? Verso 34. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, de tudo que é lado, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então, assim, a galera ficou embasbacada com a inteligência e o entendimento de Salomão sobre como a vida funciona. É engraçado porque gente gastou muito dinheiro para poder ouvir Salomão. Enviados de todos os reis, não era uma pessoa que ia enviada do rei, ia uma comitiva enviada pelo rei. Então você imagina o dinheiro que um rei gastava para ir uma comitiva lá ouvir, volta a comitiva para falar, aí essa comitiva fala para um colega do rei, Reinado do lado, aí o Reinado lá manda uma comitiva, aí volta a comitiva, gente de tudo que é lado, sem WhatsApp, sem telefone, sem fax, sem televisão, sem nada, ficou sabendo de quem Salomão era. Gastaram-se muito dinheiro para que essa fama de Salomão chegasse a todos os lugares. Certamente eles não poderiam mentir, porque se mentisse, a cabeça do camarada que falou ficaria a prêmio. E aí, quando a rainha de Sabá chega a Salomão, ela diz, camarada, quem conta um ponto, aumenta um ponto. O que falaram de você não chega nem aos pés. Mais ainda embasbacados, não só para chegar até Salomão, ouvir Salomão era um negócio absolutamente extraordinário. E dentre a sabedoria de como a vida funciona de maneira ordinária e como a vida funciona de maneira extraordinária, se encontram que ele disse para aqueles reis que gastaram muito dinheiro para chegar lá, o livro de Provérbios e Eclesiastes, que a igreja simplesmente ignora. Eu fico impressionado com isso. A gente tem na mão uma absoluta preciosidade e a gente sabe, cavalo dado não se olha os dentes, fora Provérbios 22:6, ninguém sabe mais nada de Provérbios. É muito estranho isso, porque é uma interpretação de como a vida funciona. De maneira ordinária, Provérbios, e de maneira extraordinária, Eclesiastes. Só isso já seria mais do que suficiente para a gente gastar o resto do ano investindo para entender o que esses reis viram que gastaram dinheiro, todos os reis da terra, todos os povos, foi esses provérbios e outros que não foram registrados. Mas são estes aqui que nós temos na mão. E gente de todo lugar, e a tal ponto de registrar que a sabedoria de Salomão era maior do que os do Oriente, maior do que os egípcios, maior do que todo mundo que tinha, e que simplesmente a gente fecha o livro que é ler Mateus, Marcos, Lucas e João e ignora as coisas que de preciosidade existem no livro de Eclesiastes e Provérbios. Sabendo disso, agora sim a gente vai para Eclesiastes. Muito bem. Veja, eu fico imaginando quanta gente gastou muito dinheiro para chegar nesse texto aqui. Muito dinheiro. Os caras devem ter ouvido e falar assim, como é que eu não pensei nisso antes? E a igreja, você sabe de Eclesiastes? É um livro da Bíblia lá, mas eu nem gasto meu tempo, eu quero gastar tempo com coisa mais preciosa. Mais do que isso. Mais do que Provérbios. Eclesiastes, então, capítulo 3, verso 16, fala de duas questões dos aspectos irregulares da vida que não devem servir de subsídio para desprezar as regras gerais. Vou repetir. Estas duas coisas não devem servir de subsídios
para a gente desprezar as regras gerais de Deus sobre nós. Quais são as duas coisas que acontecem que não devem ser usadas porque elas são anormais? Primeira delas, verso 16, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. Veja que no capítulo 4, verso 1, ele está falando do quê? Maldade. Lágrimas, oprimidos, violência, opressores. A tal ponto a maldade está, que ele diz lá no verso 2 do capítulo 4, pelo que tem por mais felizes que já morreram do que os que ainda vivem. É mais ou menos na linguagem de hoje, eu não quero ter filho porque vai ter filho no mundo maldoso como esse? Vou colocar onde? Você vai colocar o filho no mesmo lugar que você vive. Porque se fosse seguir esse raciocínio, nem você não estava aqui. Né? Então, se você está aqui, dá espaço para o outro chegar também. Tem espaço para ele, relaxa. Então, em nome da maldade, a gente não deve eliminar as regras gerais de funcionamento da vida. Segunda coisa, verso 19, que é uma exceção, mas está aí, porque do capítulo 3, né? 3, 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O quê? Como morre um, morre outro, todo mundo está morrendo. Então, ele fala das as duas coisas que acontecem na vida, que são a maldade e a morte. Tem gente que justamente não quer ter filho, por quê? Por causa da maldade e da morte. E em nome da maldade e da morte, as pessoas querem eliminar as regras gerais sobre a vida. Então, Salomão já começa a dizer, a partir do verso 16 em diante, que essas duas coisas são exceções e elas não servem como fundamento para eliminar aquilo que é uma ordem geral de Deus sobre a nossa vida. Pegou o bizu aí? Muito bem. Agora, então, a gente entra no capítulo 4, sobre o assunto da inveja. Verso 4, ele está dizendo aqui, né, só para a gente explicar. Verso 2 é só da perspectiva de quem está, de quem está como se Deus não existisse, quem está oprimido, assim, quem está pessimista, né? Tenho por mais felizes que já morreram, é nesse sentido, isso aqui não é uma regra geral, tá? Verso 3, mais que uns e outros tenham por feliz quem não nasceu, né? Você olha aquela maldade, que é o mesmo entendimento de Paulo no Novo Testamento. Pensa você na Ucrânia, vamos mudar para ficar mais fácil. Pensa você vivendo na Ucrânia, não tem comida direito, não tem aquecimento direito, nego está morrendo para todo lado lá, você não tem perspectiva de futuro, aí seu filho chega para você e diz assim, pai, eu quero casar. O que você diria? Entendeu? É a mesma coisa. O casamento é proibido? Não. Mas, bicho, dá uma olhada. Então, o que nós vamos fazer? Esse é o ponto. Tem tanta coisa acontecendo. Você tem certeza que você quer casar? Tem. Então, já que é para casar, veja, olha que interessante. Você quer ignorar as questões que estão acontecendo à nossa volta, porque elas não servem de impeditivo, segundo você, para você seguir a regra de Deus, que é o casamento. É isso? É. Então, as mesmas coisas que estão acontecendo na volta também não devem servir para você separar. Mas é engraçado que para casar, a gente passa por cima dos problemas. Para separar, a gente diz, nossa, mas veja bem, olha como é que tá, tem bomba, tem guerra, então por que casou? É exatamente isso que Paulo está dizendo. É melhor que fique solteiro. Agora, se é para ficar abrasado, casa, mas você morre abraçado na bomba junto. A bomba explodiu, o outro perdeu a perna, você leva no hospital e fica junto até morrer. Você casou, irmão? Você não ignorou isso aí? Ignorou. Isso aí não era impedido. Você diz, não, passa por cima disso. Então você continua passando até a morte. E fica casado. Porque se isso não era impeditivo para entrar, também não deve ser impeditivo para sair. É interessante, né? É igual a um camarada. Sei lá se eu falo isso aqui. Segue a vida. No verso, então, 3 ele está dizendo isso. No verso 5, só para a gente entender, o tolo cruza os braços e come a própria carne. Isso é só uma expressão para dizer que o cara é preguiçoso. Então ele está comendo o próprio sustento. Entendeu? O cara não sai de casa porque ele diz assim, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Rapaz, eu morri de rir. Eu não lembro o nome do cara. Um desses caras faz talk show aí, que ele faz um papel de um preguiçoso, maconheiro. Sei lá se todo maconheiro é preguiçoso. Estou falando do cara, tá? Estou fazendo a descrição, né? Vai que alguém gosta de uma aí e vai dizer que eu estou... Então,
o que eu acho que está errado, tá? Só para deixar claro. Então ele diz assim: pô, meu rei, nós estamos aí, nós vamos voltar para aquilo que não dá certo, não estava dando certo, todo mundo agora acordar de madrugada, sair correndo, estava tão bom ficar em casa, no sofá, salve vidas, eu era quase um herói. Ai, eu morri de rir, rapaz, do cara. É essa ideia. Provérbios vai promulgar isso várias vezes, né? Do preguiçoso, né? Preguiçoso. Só para deixar claro que tem uma pesquisa feita pela Universidade do Rio de Janeiro que o povo que mais produz no Brasil são os baianos. Você se vira com a pesquisa lá, não tem nada a ver com peixe. Mas eu estou fazendo essa descrição, né, meu rei? Não é para fazer uma peste em cima dos baianos, não. Como eu cresci lá, eu posso falar, mas não é isso, não, tá bom? Então ele está dizendo aqui: o tolo cruza os braços e come a própria carne, como alguém que está comendo os próprios recursos que ele não quer trabalhar. Aí no verso 4, então ele diz: com esta sabedoria, então não adianta vir para cima de Moá querendo dizer que isso não acontece, porque nós estamos falando de Deus dando a Salomão uma sabedoria que não se encontrou em lugar nenhum e que todo mundo ficou embasbacado. Ele diz assim: vi que todo trabalho de destreza, em obras, provém de inveja do homem contra o seu próximo. Uma das coisas que nós vamos precisar lidar na vida é a inveja. Então, eu fiz essa introdução para que ninguém levante um obstáculo já de cara dizendo: não, mas a inveja não existe. Existe sim. A obra da carne está dizendo lá que uma das obras da carne é a inveja e ela acontece no meio dos crentes. Tá bom? Então, vamos ver como é que a gente lida com isso. Gênesis 26. Abra lá. Gênesis 26. Sobre Isaac. Gênesis está fácil, né? O primeiro livro da Bíblia. Isso. Gênesis 26. Verso 11 diz assim: e deu, Isaac, né? E deu esta ordem a todo o povo. Verso 11, Gênesis 26, 11. Qualquer que tocar este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano foi abençoado. Só que antes de ele ser, Deus abençoou a semente. Isaac, ninguém gosta, né? Isaac semeou naquela. Então, você tem noção o que é semear? Não é assim sair jogando. Para semear, tem que fazer o quê? Oséias, não precisa abrir não, tá? Oséias capítulo 12 vai dizer que arai o campo de pousio. O campo de pousio são aquelas cascas duras que a seca forma e que você, aqueles torrões, antes de você semear, você precisa arar, não é assim? Ara, afofa a terra, remexe, porque se você jogar aquilo ali, não caiu na terra própria para isso. Então, a gente precisa preparar o coração para receber a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Tem gente que vem na igreja, ouve um sermão, volta. Vem na igreja ouvindo um sermão, ouve outro aqui, volta ouvindo outro, almoça ouvindo outro, dorme para entrar por osmose, e no final do dia ouve um, vem outro, ouve, e no final do dia ele fala de 8 sermões que ele ouviu. Não penetrou nada porque ele não preparou nada. Ele não quer revolver nada, ele só quer ouvir. A semente só bate em cima. E no Novo Testamento, você vai se lembrar que aqueles que foi jogado, que caiu na superfície, vieram as aves e comeram, e que Jesus Cristo fala que Satanás vai lá e tira. Então, todos nós sabemos que, na parábola do joio e do trigo, Deus planta a semente, que são os filhos dos homens, e que são os filhos de Deus, e Satanás também, que são os filhos das trevas. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Deus está plantando, nós estamos plantando, né? E Satanás está desplantando. Então, na Bíblia, é apresentado Deus como plantador e desplantador e Satanás como plantador e desplantador. Então, tudo que você está ouvindo aqui, se não tiver a terra pronta para guardar aquela palavra, como diz o salmista, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se a gente não pegar a semente e guardar lá fundo da nossa alma, tem gente que diz assim: o que você aprendeu hoje? Ai, pastor, não pergunta porque a minha mente não grava. Não grava por preguiça, não grava por má vontade, não grava por desleixo. Grava tanta coisa, menos a semente. Nada, não gravou nada. Não grava, pastor, não pergunta nada. Então inventa outra moda, porque você pode passar o resto da sua vida ouvindo que não vai mudar nada.
Por quê? Porque você não está arando a terra para preparar o coração para a semente cair lá dentro. Então, a gente não basta vir na igreja. Tem que se preparar para vir à igreja. Para quê? Estou falando de vir à igreja para ouvir a palavra, né? Não basta isso. Então, não adianta vir de lá até aqui xingando o mundo e o fundo e sair daqui para lá falando mal de todo mundo, que a semente não vai brotar em lugar nenhum. Quantos que a vida dos filhos é um inferno, porque os pais veem que parece um fight, chega flutuando, volta, e aí quando entra no carro, vai que vira outro inferno. E o cara tem um monte de pais, inclusive de pastores, de família de pastores, que viram inferno. Por quê? Porque o coração não foi arado. Então a semente está só sendo jogada, não acontece nada. Aí tem um monte de gente que ouve um monte de coisa e continua exatamente do mesmo jeito. Eu já desconfio de cara que quem ouve e não muda, uma das indicativas é que ele não está arando. Então não adianta ouvir a melhor semente do mundo, se não arar a terra. Então, antes de receber a palavra, significa que vai precisar arrancar coisas da alma. Veja que interessante. Antes de receber a palavra, tem que arrancar coisas da alma, para você poder receber aquilo que é a palavra. Se não arrancar, você pode plantar que não vai colher. Então, isso é regra. Pode olhar que quem não muda tem mais coisa envolvida. Mas uma delas, não tenha dúvida nenhuma, no meu quadradinho lá, eu fico só observando. Mas você não viu? O que está igual? Então, me preocupa os diáconos aí e os oficiais, de maneira geral, né, os presbíteros, os professores, né, assim que a gente conversa, que têm a oportunidade de estar lá trabalhando, dando aula, mas têm a oportunidade de ouvir. Porque se não ouvir, vai mudar quando? Vai ser um Wolverine espiritual? Ele se autotransforma? Rasgou, peraí que eu estou me autocurando. Não, isso não resolve, irmão. Alguém vai ter que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Arar o coração, rasgar, revolver a terra, mexer lá dentro, para estar pronto para dizer, agora pode plantar. Então, vir na igreja sem um trabalho prévio, eu não vou usar essa expressão porque ela é muito forte, né? Mas é alguma coisa próxima disso. E eu usar a expressão é inútil. Não é inútil porque a palavra vai servir para bênção ou para amaldiçoar. Então não é inútil nesse sentido. Mas eu não estou vendo outro termo aqui. Deve ter algum termo. Isso vale para mim, porque sentar como pastor é estranho, né? O pastor gosta de falar, né? E aí ele senta ali e fica esquisito, assim. Tem que preparar. Todos nós temos que preparar. E está aí o Marconi, vocês sabem disso, vem o Sebastião, tem outros que pregam, eu estou falando e a hora estou sentado ouvindo igual vocês, todo mundo. Tá? Então, Isaac semeia. Significa que antes de semear, tem que arar. Segundo, que para semear, para colher, tem que plantar. Então, tem um monte de gente que vê coisas acontecendo na família, até em termos pessoais, para que a inveja não tome conta, mas ninguém quer entender o trabalho que aquilo dá para alguém colher aqueles frutos. Deus abençoou em cima de uma semeadura. Aliás, a palavra de Deus vai dizer lá no Novo Testamento que a gente deve semear com o intento de colher 30, 60, 100 por um. Então, a ideia é de que a gente deve semear com confiança, mas tem que semear. Então, esperar que apareça convertido sem... Uma vez eu estava lá em São Paulo, lá, numa congregação lá, nas minhas andando lá em Plutão, virando para Marte ali do lado, na esquina, Saturno. E aí o camarada diz assim, eu falei, vem cá, quem que é a congregação que eu fui chamado para trabalhar? Tinha um grupo de pessoas lá. Eu entendi, mas quem que é da congregação? Daqui. Aí me falaram assim, não, daqui mesmo não tem ninguém. Eu falei, mas como é uma congregação que não tem ninguém? Explica isso para mim. Se não tem ninguém, não tem congregação. Aí que coisa mais esquisita é essa? Então tá bom. Então, vamos pregar? Vamos. Deus abençoa para que aqueles que o Senhor tem escolhido entrem pela porta da igreja. Foi essa a oração que eu ouvi. Irmão, que viagem é essa, velho? Aí eu fui, vamos fazer o seguinte, vamos evangelizar? Tem que meter a mão no arado, tem que meter a mão nas pessoas lá, conversar. E aí você vai meter a mão nas pessoas, as pessoas vêm sujas, é assim mesmo. Então, eu me lembro que quando a gente marcou, fizemos uma propaganda, tarará, marcamos um dia de evangelismo. Na frente da igreja, assim, nós marcamos, não tinha nada. Na frente, no dia, eu não sabia, tinha uma feira. Eu falei, não, acabou com a programação. Como é que eu vou fazer um negócio com uma feira aqui, rapaz do céu? O que eu vou fazer? Eu falei, já sei, não é a feira que está aqui? Vou convidar todo mundo da feira.
Velho, eu saí convidando todo mundo na feira, molecada. Você acha que o pastor vai subornando a molecada? Meus bolsos tá cheio de bala hoje aqui, porque eu tô subornando a molecada, tá? Você acha que isso já tem experiência nisso já, né? Em subornar. Fui lá convidando todo mundo da feira, veio a molecada, tudo daquele jeito, e falei, agora nós vamos cultuar. Aí eu me lembro que os camaradas escutando assim, ó, com um hino, na igreja. Eu falei, bicho, e aí com o cara abrindo o Inari, dá licença que esse Inari é meu. Velho, que viagem é essa, mano? Você já foi numa igreja que você não conhece ninguém? Caraca, bicho, a comunicação precisa ser feita da melhor forma possível, clara, aberta. Então, você vai cantar, não tinha transparência, nada, era inário, assim. E aí, quem chegou ali que não sabia nada, e a galera cantando na igreja, o pessoal ficou assim, ó. Nossa, é muito estranho como a gente não se prepara para receber as pessoas. Então, não vai acontecer nada se a gente não semear. Aí você fala, o que isso tem a ver com casamento? Bom, quem sabe ler um pingo é letra. Um bom casamento é um casamento arado e semeado. Ninguém gosta de arar porque vai sair coisa, a gente fica... Sabe o que o casamento faz? Coloca coisa para debaixo do tapete. Aí, normalmente, sabe quando a galera separa? Quando tá com os filhos, quando vão fazendo 15 anos, 14 anos, 17 anos, que eles vão sair, aí agora não tem mais como se esconder atrás dos filhos, aí tem que o marido e a mulher um olhar para a cara do outro, aí ele pergunta assim, mas quem que é você? Eu sou sua mulher. Ah, muito prazer, sou seu marido. E aí separam. Vixe, canso de ver. Não tem nada a ver com crise dos 40, joga isso fora, isso não presta. Crise é que as coisas foram colocadas debaixo do tapete e durante anos não tem mais ninguém para poder se esconder e agora você vai ter que olhar para aquilo que durante anos foi colocado debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque passou anos sem arar. Canso de ver isso. Não vem para cima de mim com essa piedade de vou cuidar dos filhos. Deve cuidar, mas cuidar do filho tem limite. Você tem que cuidar do marido e da esposa. A gente não gosta, tá aí, ó. Não é fácil, às vezes é amargo, às vezes é ruim, às vezes é desconfortável. Não é para bater na mulher, não é para ser ignorante em relação ao marido, mas você vai ter que sentar e olhar. Se quer ver aquela semente brotar, Deus abençoar, vamos arar. Bicho, arar é a coisa mais difícil. Não are aquilo que você não tem coragem para ficar ali depois da terra arada. Sabe por quê? Porque depois da terra arada vai brotar coisas natural de todos nós, tá bom? Então seja humilde o suficiente e corajoso o suficiente para, naquilo que você mexer, você fica do lado. Deixa eu dar um exemplo. Nas minhas andanças por aí, eu estava saindo de Saturno, e aí um camarada diz, não, tem que arar, falar tudo, parará, confessa tudo, mas o cara tinha errado, sei lá, há 15 anos atrás, não, fala tudo. Aí o cara, tá bom, sentou 3 pessoas e foi lá e falou. A mulher se desesperou. Aí o cara diz assim, beleza, Deus abençoe, eu estou indo embora, fica aí. O cara pegou a corda para se matar. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer com aquilo que foi arado. E o cara que mandou arar foi embora e deixou aqueles que araram a terra a ver navios. Então não faça isso. Se você mandar alguém arar e for mexer em algum vespeiro, você fica tomando as picadas das abelhas. Aí o que a galera faz? Para não tomar a picada das abelhas, eu não mexo. Então a igreja não muda. Por quê? A semente não vai brotar se não arar primeiro. Não existe casamentos abençoados sem terra remexida. Então a gente tem que ter muita sensibilidade entre nós, muito respeito uns com os outros, porque quando a terra for mexida, e aí quando vocês souberem, não vão saber, mas quando alguém lidar com o meu casamento e eu da Luzinete, como é que faz? Nossa, meu Deus, remexeu, apareceu lá uma erva daninha, aparece, irmão. Eu vou mexer no Sebastião lá, mexe lá, não tem nada, tá? Eu estou inventando aqui, tá? Mexe lá, nossa, meu Deus, mexer no fulano ali, nossa, cara. A gente tem que ter a coragem suficiente para remexer e ter o respeito para a pessoa dar tempo de trabalhar com aquilo que foi remexido, faz parte. Então a gente tem que ter respeito uns com os outros para que haja coragem. Então tem muita gente que não remexe porque às vezes não tem ninguém do lado para lhe ajudar com aquilo que vai ser revolvido na terra. Tudo que vai ser revolvido dentre nós está lá em Lucas capítulo 13, na parábola da figueira estéril, que ele diz assim, tem fruto? Não, joga fora. Lembra o que ele fala? Não. Espera um pouquinho, deixa eu primeiro escavar. O que você acha que é isso, irmãos? São pessoas que vão
escavar a vida de outras pessoas. Quando a gente escava, o que aparece? As raízes. E elas vão enxergar e trazer à tona aquelas raízes que são as profundas motivações do nosso coração. As motivações do coração precisam ser expostas. Às vezes não tem fruto porque a terra não foi remexida e as motivações não foram expostas. Nós temos que trazer as motivações à tona, tirar o que for necessário e plantar isso em outro lugar. Só para você não ver que eu estou inventando moda, a gente volta aqui em primeira... O que eu falei aqui? Que nós estamos? Eclesiastes, né? Gálatas capítulo 4, só para mostrar isso que eu estou falando para vocês. Gálatas capítulo 1, na verdade. Gálatas capítulo 1, nessa de exposição das raízes, tá bom? Paulo, verso 1, Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, verso 1. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, Jesus Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar desse mundo perverso. O que é desarraigar? Tirar as nossas raízes. Que Tiago vai dizer, não pense aquele homem ânimo dobre, que tem um coração do lado e um coração do outro, esse não vai alcançar do Senhor alguma coisa. O que a gente tem que fazer? Ser integralmente do Senhor. Estou cansado de ver textos do Antigo Testamento que o fulano serviu a Deus, mas não com inteireza de coração. Não é assim que parece? Então, é triste quando você tem um cônjuge entregue ao outro, não inteiramente. Aqui tem coisa, hein? Eu não posso falar porque esse deixa para o encontro de casal, mas aqui tem coisa. Um dos grandes problemas dos cônjuges não desfrutarem do que existe de bênção no casamento é porque não são inteiros um ao outro, são parciais. No casamento não existe espaço para parcialidade. Só existe espaço para a plenitude e o prazer se houver completude de alma. Um inteiramente ao outro e o outro inteiramente ao um. É assim com Deus, é assim um com o outro, ok? Então volta lá em Gênesis, capítulo 26, esse desarraigar, só estou fundamentando para mostrar para vocês que eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Então, Gênesis 26, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu. Deus abençoou a semeadura e, portanto, abençoou a aradura, tá? Verso 13, ele enriqueceu, prosperou, aí todo mundo cresce o olho, né? Aquele casamento onde o marido e a mulher vai bem. Verso 14, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham, ninguém tinha inveja enquanto ele não plantou. Na hora que ele plantou e começou a colher, todo mundo cresceu o olho. Então, casamentos que revolvem a terra, ou se você quiser, para você dizer, eu não sou casado, relacionamentos que revolvem a terra, ok? De irmãos com irmãos, de filhos com pais, qualquer relacionamento, eles vão precisar revolver, de pastor com a igreja e a igreja com o pastor, da liderança com a igreja com a liderança. Não pense que vai remexer só o coração do pastor, não. Vai ter que remexer a terra de todo mundo. Eu aceito, eu sempre digo isso para vocês, é via de mão dupla. Eu aceito que remexa o meu coração, se você aceitar que remexa o seu. É liberdade dos dois lados. Só querer remexer do pastor e você ficar escondido é fácil. Aí não. Que é o que o cônjuge pode acontecer. Um remexe, o outro de sua vez. Não, já deu tempo, vamos almoçar. Não, aí não, né? Então depois do almoço a gente volta, tá? Então os camaradas, quando a coisa prospera, dá certo, o casalzinho fica igual florzinha, todo mundo fica olhando, aí a inveja bate. Por quê? Ninguém tem inveja de Isaac quando a terra não foi semeada. Você já parou para pensar nisso? Antes de semear, e a galera ficava com inveja dele. Não, a inveja veio depois. Por quê? Porque quando o trabalho faz prosperar, a inveja bate.
Cara, você acha que... Nem vou falar. Salmo 106. Nem tem a ver com a gente, né? Mas deixa pra lá. Estou conseguindo me preservar hoje. Salmo 106, olha só. Salmo 106, verso 7 em diante. Verso 3 diz: Bem-aventurados que guardam a retidão e que o praticam a justiça em todo o tempo. Verso 6: Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais, verso 7, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, está vendo? Não é que Deus não foi misericordioso, não. Eles experimentaram coisas boas e se esqueceram. Tem muito relacionamento que, da parte de um, tem misericórdia, bondade, coisas maravilhas, e da parte do outro, o outro simplesmente se esquece. Nossa, pastor, mas é o problema, eu faço, mas o outro não lembra. Rapidamente, pode ser uma coisa benéfica. A gente não pode ter memória curta. Se a gente tem memória curta, se o povo, melhor dizendo, né? Se o povo teve memória curta em relação a Deus, você acha que não vai ter memória curta em relação a nós? Entendeu? Não, bicho. Então, um dos problemas dos relacionamentos é a memória curta. Não presta atenção tanto de coisa que veio da parte do outro. Boa, verdadeira. Mas o outro simplesmente ignora, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Mas ele, verso 8, o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou o mar, né? Fê-los passar pelos abismos como por um deserto, pelo meio do mar. Salvou-os das mãos de quem odiava e os remiu do poder do inimigo. Nossa, você pensa que é só coisa gigante. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Do Mar Vermelho, matou todo mundo, né? Quando eles passaram lá, afogou os egípcios. Então, creram nas suas palavras e cantaram louvores. Olha que coisa abençoada. Parecendo coisa de igreja, né? Cantando louvor, maravilha, Maranata, vem Jesus. Versos 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes aguardaram os desígnios. Tudo o que Deus fez não serviu para nada no coração de quem tem memória curta. E às vezes, num relacionamento conjugal, não é o problema de obras, o problema é de memória. Tem gente que faz e o cônjuge não vê. Deus está fazendo coisas Gente, um monte de gente morreu a ponto de, se você olhar lá um pouco mais no Antigo Testamento aqui, os corpos dos egípcios apareceram boiando. A cena foi aterrorizadora. Então, aquilo ali era para ser, só estou falando isso, que era para ser uma memória inesquecível. Não tem filme no cinema que marque como marcou aquela situação, porque nós estamos falando de filme, de coisas produzidas, depois tem um make-off, que é aquela imagem que o cara cai de lá, é só um negócio, uma tela, que o cara está no meio... Você vê que não é nada daquilo. Então, ali nós estamos falando de vida real, é gente morta mesmo, que queria matar você. Eu fico imaginando quantos daqueles não olharam os corpos ali, olha lá o cara que chibatou meu pai, olha lá os caras que fizeram mal para minha família, está morto. É inesquecível isso na mente. Mas então, só para a gente entender que cedo se esqueceram, não é se esqueceram da escola dominical, é se esqueceram de gente que massacrou durante anos aquelas pessoas. Deus liberta de maneira miraculosa, sem que ninguém levante um dedo. Eles veem a galera morta e depois ignora na sua relação com Deus. No cônjuge, tem cônjuge se matando literalmente, e a gente ouve isso nos discursos. Pastor, eu estou me matando, mas nada é suficiente. Faz, parece quase um egípcio morrendo na praia, a pessoa fica maravilhada na segunda, na outra semana a pessoa cedo se esquece. Tem muito casamento que não tem problema de obra, tem problema de memória curta. O resultado disso, de quem tem memória curta. Verso 14, se entregaram à cobiça. No deserto, tentaram a Deus na solidão. Então, eu fico imaginando, é que você já deu para ver que eu gosto de imaginar as coisas aqui, né? Senão a gente perde. Então, você pensa que nós estamos falando de aproximadamente 6 milhões de pessoas, mais de 1 milhão. Pensa Brasil inteiro, um monte de barraquinha,
lá no deserto. E a galera lá dentro no deserto, não é tentando a Deus andando e falando, é lá dentro da barraca à noite o cara fazendo alguma coisa que Deus diz, mas por que você está fazendo isso comigo? Por que você está falando de mim assim? Por que você está dizendo que eu não vou sustentar vocês se até agora se eu tirei vocês do Mar Vermelho, não vou sustentar vocês? Quer dizer, estas tentações solitárias, Deus viu todas. Porque tem muito casamento, isso eu posso dizer, tem muito casamento que não vai, e eu estou tentando entender qual que é o borogodó, não vai, quando alguém depois de tempo, na mesa dança por aí, não foi que não, tá? Foi por aí, de verdade. Depois de mais de ano, alguém fala que era porque o marido estava querendo fazer swing, e eu falo, agora fechou. Ela pode fazer o que você quiser, mas não vai dar. Porque o cara fica escondendo ouro e a pessoa ainda falou assim, não fala nada pra ele não, porque nada a ver. Nada a ver, olha só. Rapaz, você acha que isso não tem no meio do cônjuge, que não gosta de ter a terra arada, as motivações expostas? A pessoa fica escondendo, e você fica tentando entender, entende, o conselheiro vai lá e volta, e Marconi, você vê qualquer treta e vai... Cara, não consigo entender qual que é o lance, tem alguma coisa que não está colocada sobre a mesa. Por quê? Porque tem muitas tentações em relação a Deus ou em relação ao cônjuge que são feitas sozinhos. Não tem agente tentador, Satanás. Não tem nada em volta para você cobiçar. É no coração, é você e Deus. Então, a grande questão não é o que nós fazemos com os outros só. É o que nós fazemos só conosco mesmo. Deus também está olhando isso. Lembra de Geazi? Geazi pisou na bola. E aí Eliseu diz assim, e meu espírito foi com você e viu. O nosso espírito não vai, mas o Espírito Santo vai. E aí a grande pergunta é, o que é que nós fazemos na solidão da nossa casa? O que é que nós, como diz meu sogro, né? Meu sogro diz assim, coração dos outros é terra que ninguém anda. Deus anda. A gente não anda, Deus anda. Então quando está sozinho, quando não... crê nas palavras, canta louvores, mas tem memória curta, o resultado de quem tem memória curta é entrega-se à cobiça e tenta Deus na solidão. Verso 15, Deus concedeu os que pediram, o que eles pediram, a glória da teologia da prosperidade, mas fez definhar-lhes a alma. Tem muita gente definhando na igreja por conta disso, porque no coração está tentando Deus. Tiveram então... que esse é meu ponto, depois de tudo isso, verso 16, inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Se entenda que a inveja não é por algo de errado que o objeto da inveja está fazendo, porque a inveja de Moisés e Arão não tem nada de errado com eles, se tivesse a Bíblia tinha apontado. A grande questão é que depois de uma memória curta, de degringolar literalmente a própria alma, aí abre-se espaço para dentro do coração para a inveja brotar. Então, a inveja, neste caso, é fruto de pessoas que são ingratas. Cedo se esqueceram de Deus. Então, você pode saber que quando você estiver conversando com alguém invejoso, ou quando você identificar inveja no seu coração, um pouquinho mais atrás, tem ingratidão existindo. Veja o que eles fizeram aqui, fruto da inveja. Abriu-se-lhe a terra e Deus matou todo mundo, no verso 17, né? Ateou-se um fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro de ouro e adoraram um ídolo fundido e trocaram a glória de Deus por isso. Verso 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fez coisas o quê? Portentosas. Maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Então, não é... Aí tem gente que diz assim, eu quero ver milagre. Pode ver o que quiser, irmão. Se tiver memória curta, meu amigo, o marido pode fazer, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, tanto faz, qualquer relação, pode fazer o jantar, o acampamento giraia. Se o cara tiver memória curta, a ingratidão vai brotar, o esquecimento vai acontecer e a inveja vai nascer dentro da alma. Então, gente que é invejoso é gente esquecido, que se entrega à cobiça, que tem a alma definhada, onde a inveja encontra espaço, entrega-se à idolatria,
ao descontentamento, e no verso 25, aí é o que a gente vê. Porque o que está antes é o que a gente não vê, entendeu? Verso 24, desprezaram a terra aprazível, não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram onde? Em suas tendas. Um monte de gente que é santo na hora que está na sua frente, você vira as costas, o cara está lá atrás e a boca, a língua não cabe no carro. Vai arrastando a língua assim para o lado de fora da caminhonete, que a língua é grande. Entendeu? Então, isso aqui, essa murmuração, que é o que a gente pega de efeito, de visibilidade, isso aqui é fruto de alguma coisa já acontecendo dentro da alma. Ok? Não é simplesmente aí você fica lá, murmuração, vamos ver o que está acontecendo. Pode, com gente esquecida, irmão. Se Deus fez um negócio portentoso como esse, o que é que precisa acontecer para Deus fazer algo miraculoso para isso mudar? Nada, meu irmão. Se não houver uma memória, por isso que Lamentações diz, quero trazer memória sempre que pode trazer esperança, então a gente faz ou não faz? Teve gente que eu perguntei assim, porque o casamento é assim, assado, blá, 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 blá. Eu fiquei ouvindo assim, na hora me veio a pergunta, falei, cara, posso fazer uma pergunta bem sincera, honesta aqui, de boa, eu entendi as dificuldades, pode. O que você está fazendo aqui nesse casamento? Tem nada que presta? Não, veja bem. Então o que presta? Aí a pessoa ficou pensando assim, a mesma rapidez para dizer o que não presta, não era a mesma rapidez para dizer o que presta. Então eu vou dizer para vocês, eu sempre tenho dito isso, já disse isso, antes da crítica, o elogio. Isso é um bom teste. Paulo fez isso lá em Atos. Eu vejo que vocês são espirituais. Gente, tudo idólatra, mano. Tudo errado que os caras estão fazendo. Então, mas antes da correção, o reconhecimento. Eles eram espirituais? Eram. Errado? Sim. Mas eram espirituais? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Quando for revolver a terra, aprenda a reconhecer nas raízes expostas as coisas boas. Você já notou que a gente fala, tá bom. 2 coisas boas. E de ruim? Nossa, a lista vem rápido. De coisa boa a gente tem uma dificuldade enorme. Por quê? Talvez a dificuldade não seja a ausência de coisa boa, seja falta de gratidão por tudo que tem acontecido. A gente fala isso dos filhos. Os filhos às vezes são ingratos, né? A gente fala, olha, eu gastei minha vida com você, você não aprende a agradecer. E deixa eu te perguntar, e marido e mulher? Irmãos, a gente já agradeceu as coisas boas que marido e mulher fazem? Você já agradeceu seu esposo? Já agradeceu sua esposa? Já agradeceu o conselho da igreja? É até estranho, uma vez eu recebi uma ligação, é curioso isso, recebi uma ligação, estava lá saindo de Saturno, aí a guria falou assim para mim assim, é fulano aqui, tomei até um susto, falei, morreu alguém, pastor, morreu alguém, velho, fazia tempo que não encontrava, o que aconteceu? Liguei só para ver como você estava. Falei, rapaz, caiu até uma lágrima assim, uma coisa assim. Falei, meu Deus do céu, eu não esperava isso, porque não é comum. Você já chegou para a junta diaconal e agradeceu? Professor da escola dominical, disse, cara, obrigado porque você está me ajudando a criar meus filhos. Nós estamos aqui e estão lá educando. Chegar na igreja, gente, a igreja é cheia de defeito. Cara, obrigado porque vocês estão aqui ralando. Eu vejo o pastor Mateus Inácio, tem 8 anos. Eu falei isso para ele, 8 anos de ministério, cabelo branco já está. Falei, Mateus, quando você tiver 20 igual eu, vai estar Papai Noel aqui de bengala, irmão. Você está só com 8 anos. Falei, rapaz, teu pai. Falei, eu sei como é que é. Agradeça. Venha na igreja lá, não é para tampar o sol com a peneira, mas é para praticar a gratidão. Você já deu um presente para um professor seu? Professor na escola, para não dizer que a gente está falando aqui de reserva de mercado, lá na escola, brigar, os coordenadores de escola dominical, eu não sei nem que trabalho, nem sei que assunto é que está sendo, obrigado porque alguém está pensando isso por mim. As pessoas gastam tempo lá, vai lá com dinheiro próprio e procura a Bíblia, procura não sei o que, material, volta. Já agradeceu os músicos da igreja? Obrigado, caraca, velho, vocês estão aqui tocando, que coisa maravilhosa cantar, o som baixo, é muito bom, agradecer o pessoal, sabe, a gente tem que praticar a gratidão. Por que às vezes as críticas são difíceis de engolir? Porque quem recebe diz assim, caraca, velho, eu estou fazendo e só vem pancada. É igual a Deus, faz coisas portentosas e os caras se esquecem. Se esquece de Deus, irmão, eu até hoje não vi alguém pedir uma reunião no conselho. Eu quero ir lá. O que foi, irmão? Agradecer. Porque o cara acha que ele tem que ir na reunião só para reclamar. Eu fiz isso, fui numa pizzaria aqui,
Estava com a família, maravilhosa, nem vou fazer, né? Foi uma pizzaria aí. Rapaz, pensa num lugar gostoso de sentar com a família, musiquinha som ambiente, a pizza veio quentinha, né? O básico, mas o básico tem lugar que não vem. Bem atendido, educado, beleza. Quando saí, eu chamei, quem que é o responsável aqui? Por gentileza, posso falar com o senhor? Rapaz, o cara veio até, eu falei, o que foi? Não, é porque eu quero agradecer o senhor, porque faz tempo que eu não vou ser tão recebido assim, com uma comida tão gostosa assim, com um ambiente tão agradável para eu trazer minha família. Que coisa maravilhosa, quase até chorou. Falou assim, rapaz, o senhor salvou meu final de semana. Eu falei, eu sei, porque na hora de reclamar, você tem infla o peito e vai igual um pavão para poder exigir os seus direitos. Mas na hora de elogiar, a gente não faz. Você já notou como a gente tem dificuldade de agradecer a Deus que tirou? Você imagina entre nós. Então, meu desafio aqui para começar a lidar com a inveja é a prática da gratidão. Agradecer a junta diaconal, que tem seus defeitos, agradecer os presbíteros da igreja que têm seus defeitos, agradecer os pastores da igreja, eu, Marconi, aí temos os nossos defeitos. Agradeça, irmão. Agradecer os professores de escola dominical que têm seus defeitos. Agradecer os coordenadores de escola dominical que têm seus defeitos, mas está lá seu filho ouvindo. Agradecer os músicos da igreja que estão aí com toda a limitação, mas estão tocando, estão se esmerando naquilo que eles podem. A gente tem que aprender, antes de reclamar, elogiar. Vamos começar por aqui, que eu acho que esse é um bom jeito. O pessoal da mesa, né? Quase esqueci lá, elogia, eu agradeci lá, falei, cara, vocês são uma bênção de Deus, obrigado. Não sei o que seria da nossa vida sem vocês, ou da vida de muita gente sem eles. Eu não tenho como ficar aqui segurando aqui a live, que não dá, irmão. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos que vêm aí, vêm sábado. Vocês não vêm, né? Professores de adolescente, já está aí. Então, vamos praticar a gratidão entre nós. As obras não são tão portentosas como as de Deus, assim, eu sei disso, são obras menores, né? Mas vamos praticar e ver o que é que sobra para a gente depois tentar corrigir. Agradeça a sua esposa. Eu não vou agradecer na frente de vocês para não parecer utopia. Pois eu agradeço a Luzinete, tá? Mas agradecer dizendo, cara, obrigado porque você é minha esposa. Você já agradeceu ao seu marido? Obrigado porque você é meu marido. Tem gente que parece que casou com Satanás, que só pode, que só reclama. Não, obrigado. Se era até uma cauda, Deus mostra a cauda dele. Deus não tem cauda, né, irmão? Já foi, Deus cortou a cauda, uma bênção. Obrigado, marido. Eu sei que você tem coisa na vida para mudar, mas, cara, obrigado. Obrigado porque você é meu marido. Foi você que Deus colocou do meu lado. Agradeça, irmão. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente começar minimamente, e a sua esposa, a ter gratidão. Vamos orar. Eu vou continuar esse assunto, tem chão aqui, viu? A inveja. A inveja é uma coisa curiosa, tá? Curiosa não é boa não, tá? Mas é curiosa para a gente poder tentar lidar com isso e vencer a inveja nas nossas relações, tá bom? Pai, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu cuidado. Obrigado pelas obras portentosas e maravilhosas, não só feitas no passado, mas feitas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Ajuda-nos a termos gratidão em nosso coração. Ajuda-nos a semearmos. Ajuda-nos a ararmos. Há muita relação que precisa tirar, a revolver a terra, porque senão a tua palavra não vai fazer nada. Ela não encontrou ainda um espaço adequado para poder transformar a nossa vida. Nós não queremos só ouvir o Senhor. Nós queremos, como salmista, guardar fundo no coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos nisso. Todos os nossos relacionamentos precisam de terras revolvidas. Nos dê graça, porque às vezes isso assusta. As motivações vêm à tona, as raízes vêm à tona e às vezes a gente fica com medo. Nos dá graça para tratarmos isso na tua força e no teu poder, pelo teu espírito. Porque o objetivo não é mostrar as raízes para sairmos cortando todo mundo. O objetivo é mudarmos o ambiente para que produza mais fruto ainda. Nós queremos casamentos melhores, queremos relacionamentos melhores, relacionamentos entre irmãos, entre professores de escola dominical e seus alunos, entre os coordenadores e professores, entre o conselho da igreja e as demandas da igreja, entre pastores e conselho, entre junta diaconal e os irmãos da igreja, entre os irmãos da junta diaconal, os irmãos do conselho, entre nós, Deus, nós somos uma grande família.
Nós temos tantas coisas que precisam ser mudadas entre nós. Dá-nos a graça de sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, pela vida destas pessoas, os músicos, o pessoal da mesa, os professores, os pastores, os líderes. Ó Deus, louvado seja o Teu nome pela nossa igreja. Obrigado pela Igreja do Cruzeiro. O Senhor tem trazido pessoas, tem levantado pessoas. A Tua obra tem sido feita nesse lugar. Há educação, tem salvação. Louvado e bendito seja o Teu nome por tudo. Nos faz sermos uma igreja melhor, com relacionamentos melhores, todos eles banhados da Tua graça. E experimentarmos a gratidão para que a inveja não encontre guarida. E assim possamos juntos trabalharmos para que todos possamos dar fruto do Teu Espírito e não da nossa carne. Muito obrigado por aquilo que estudamos. Ajuda-nos a guardarmos isso lá fundo da nossa alma e ajuda-nos a, em outros momentos, pensarmos mais sobre esse mesmo assunto, para que a nossa vida seja completamente transformada à luz de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Encontro os irmãos aí à noite, com a graça de Deus.